uma audiência altíssima, Renan Santos. Quebrou a banca mesmo. Como é que vai ser o comportamento dele para o segundo turno? Porque se ele não se posicionar, e aí ele pode morrer pela língua dele. E a gente traz a repercussão da entrevista, uma audiência altíssima, Renan Santos. Quebrou a banca mesmo. Que esteve aqui na bancada hoje do 12 em Ponto. Ele é pré-candidato à presidência da República pela Missão. Vamos para a política nacional? Quero saber o que Renan Santos pensa sobre Flávio Bolsonaro. A maior fragilidade é a candidatura do Flávio. O Flávio é a candidatura da fragilidade. O Flávio tem uma rejeição gigantesca. O Flávio tem um envolvimento que ele nunca vai conseguir justificar em escândalos de corrupção. A gente sabe da rachadinha, mas tem mais coisa da rachadinha. O Flávio vai ter que explicar a relação dele com o advogado Willer Tomás, que eles sacaram dinheiro, mais de R$1,5 milhão num cassino nos Estados Unidos. Ele nunca negou essa história. O próprio envolvimento desse com o Willer Tomás na tentativa de tomar uma ilha, que tinha uma mulher grávida morando naquela ilha, que era a esposa do Richarlison e o advogado do Richarlison estavam lá. O Flávio Bolsonaro, desculpa a palavra, não quero ser pesado, que ele é um gangster. E o Lula é outro. Então, os outros nomes que nós temos da direita, que estão concorrendo ali, tem o Caiado, tem o Zema, tem o Ratinho, com todo respeito, eles tiveram o ano passado inteiro para firmar a candidatura deles. O que eles ficaram fazendo, com todo respeito ao eleitor de direita que está aqui, eles ficaram puxando o saco do Bolsonaro. Nunca apontaram os erros que o Bolsonaro cometeu. Pois bem, eu aponto, e eu ultrapassei eles nas pesquisas. A última pesquisa atrás eu ultrapassei eles. Eu acho exatamente isso, acho que tem esse espaço sim, até porque essas pessoas não nasceram no bolsonaristas, elas se encantaram pelo Bolsonaro, em grande medida elas se apaixonaram pelo Bolsonaro, porque o Bolsonaro para elas, tem que ser honesto, ele representou a esperança de que alguém parecido com esse brasileiro, quem é o brasileiro que vota no Bolsonaro? É um cidadão em geral produtivo, economicamente ativo, é um cidadão que ele defende um conjunto de valores tradicionais dentro da sociedade brasileira, é uma pessoa que está cansada da impunidade e ele está cansado da corrupção e do crime organizado. Vamos botar aqui, a gente pode fazer um mix aqui. O erro desse eleitor é que ele achou que o Bolsonaro ia fazer alguma coisa contra esses problemas e que ele representava de fato esse cara. Ele não representa. Vamos lá, ele tá certíssimo na análise dele. Eu acho e aí corrobora com o que eu estava falando, que ele prepara um discurso que talvez não esteja pronto para 2026, mas pode ser um discurso ou uma prerrogativa da direita para 2030. E é natural, agora sim, lógico, é natural, por exemplo, que esses pré-candidatos, e são ex-governadores, né, ainda, que estão aí tentando, ou tentaram estar à frente desse projeto político, teria que se dobrar a Bolsonaro, porque eles sabem... Mas em um país tão polarizado, esse discurso traz um retorno político para um pré-candidato à presidência? Eu acho que traz, e aí eu acho que ele se posiciona assim, sabe por quê, Georgia? Porque ele já está vislumbrando e pegando uma parcela desse eleitorado que exatamente já é capaz de, por exemplo, questionar Bolsonaro, de questionar as atitudes, de apontar erros de Bolsonaro. Então ele assume isso daí pode ser uma grande saída para a direita. Os arrependidos? Exato, não só os arrependidos, mas os que olham assim, e eu acho que ele tá certo, porque o que foi, na época que Bolsonaro se elegeu, o que é que se trazia com Bolsonaro? O mito, o herói, ele era o mito, isso. E realmente as pessoas se apaixonaram por ele, e é claro você ver isso. As pessoas se apaixonaram por Bolsonaro. Só que com todo mito, todo herói, tem hora que a capa cai. E a verdade se mostra. E ele teve, rapidinho, a oportunidade em 4 anos de ter atitudes que muita gente esperava que ele tivesse, ele não teve. Desmonte da Lava Jato. E o desmonte da Lava Jato, muita gente atribui exatamente ao problema com o Flávio Bolsonaro. Porque estava chegando em Flávio Bolsonaro. E tem inúmeras entrevistas que se dizem isso. Quando ele fala, porra, eu vou fazer o quê? Chegou no meu filho, eu vou fazer o quê? Eu não vou deixar meu filho ser preso. Então, agora o problema de Flávio Bolsonaro, e aí, e tem uma coisa, e olha que estratégia inteligente à esquerda, de Lula. Lula não soltou ainda uma porrada contra Flávio Bolsonaro. Por quê? Porque para Lula, Flávio é sim o melhor candidato para ser enfrentado, porque mantém o discurso de inimigo, mantém um discurso do bolsonarismo e ele vai usar as narrativas exatamente de medo pelas questões que já tinham sido colocadas do 8 de janeiro, como também, com certeza, ele vai ressuscitar, por exemplo, os comportamentos na época da pandemia que levou à derrota de Bolsonaro, que foi o primeiro presidente que estava em reeleição que perdeu no Brasil. Tássio prefere comentar agora ou já vou aguardar o próximo? Pronto, então vamos trazer o que Renan Santos falou sobre Lula e Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, assim, o Lula é meu inimigo natural. A função política do meu grupo é superar o petismo e criar um Brasil que dê certo. O Lula, o Brasil não dá certo? Não dá certo. Nós estamos há 20 e poucos anos com o petismo ocupando os espaços de poder e o Brasil, ele perdeu o poder relativo perante o mundo. O Brasil é menor perante o mundo do que ele era. E
o exemplo que eu sempre dou é, o Lula é como se fosse o capeta na nossa escatologia. O Flávio é o Judas. Renan. O Flávio é o Judas. O Flávio trocou o Brasil pelas moedas de prata que era o dinheiro da rachadinha. Ele e o pai dele entregaram a Lava Jato, entregaram todo aquele governo, todas as possibilidades que aquele governo podia ter, porque ele era ladrão. Estão dizendo que ele me processou. Eu repito, palavra minha, não tem nada a ver com a rádio, tá? Renan falando, o Flávio é ladrão, e eu vou falar isso na cara dele. É obrigação, é um dever de homem. Se não for isso, eu sou um frouxo, eu não posso fazer isso. Tássio Cavalcante. E ele fala ainda sobre essa questão da direita, da romantização com o próprio nome de Bolsonaro. É importante dizer. O Renan, ele está tentando atrair um outro lado, uma outra ala da própria direita. E essa direita que é do Flávio Bolsonaro. E ele acredita ainda que Flávio Bolsonaro ele não tenha esse êxito todo nesse desempenho eleitoral. Agora, obviamente que as pesquisas, e a gente até abordou aqui na entrevista com ele, que a recente pesquisa Atlas Intel coloca aí uma disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro 49-45. O que a gente também ontem até discutiu de que a velocidade ao qual Flávio Bolsonaro, Tiago, tem tido nesse desempenho eleitoral. Sim. E Renan surge como essa outra opção da direita menos radical. A minha leitura que eu faço é essa. E vou dizer mais, um dado importante, que eu vi hoje nas redes sociais o tamanho da repercussão dessa entrevista na 98 FM, muitas pessoas postando a entrevista do Renan. Uhum. E é impressionante como esse partido, e eu repito, ele surgiu organizado e ele surgiu também com propósito. É importante dizer agora, isso. Sabe uma coisa que eu estava me ocorrendo aqui, Tássio? Que ele vai ser colocado à prova em uma questão muito interessante. Muito provavelmente, eu acho que ele no primeiro turno ele vai ter uma votação lá, aqui ou lá, ele vai ter, mas a grande questão é, Georgia, como é que vai ser o comportamento dele para o segundo turno? Porque se ele não se posicionar, e aí ele pode morrer pela língua dele. Porque se ele tá falando tão mal de Flávio, se ele não expressa... Eu questionei isso a ele. Você questionou? Questionei. Se ele não expressa uma posição, ele tá mais contribuindo com Lula do que com a direita. Como é que vai ser esse posicionamento dele? Como é que foi, Tássio? Ele disse, inclusive, que ele não trabalha com essa hipótese, que ele estará no segundo turno. Foi o que ele colocou. Eu acho. Mas assim, gente, em política a gente tem que observar lá na frente, tem que fazer as conjecturas e observar como é que vai acontecer os números. Lá na frente, eu não tenho dúvida que se acontecer o segundo turno de Lula e Flávio Bolsonaro como está se projetando, ele vai declarar. Ele vai declarar o vai gangster? fazer igual o próprio Pablo Marçal, que fez um voto crítico. Só esse detalhe, aí vai se aliar exatamente ao gangster. E aí, ou ele se alia ao gangster, que ele disse aqui, ou ele mantém-se neutro. E se mantendo neutro, aí ele estaria, obviamente, dando aí uma carta de anuência ao capeta, segundo também as palavras dele. Esse assunto realmente vai ser determinante nessas eleições de 2026. Finalizando, né, todos os trechos da entrevista que a gente traz de repercussão, no 12 em Ponto, sucesso, os ouvintes realmente interagiram foi uma muito. grande entrevista. Parabéns para a 98 e a bancada. Trazendo pautas, né, além dos aspectos políticos também, de gestão, de economia, dos próprios escândalos de corrupção. Quais são as impressões do Renan que vocês tiram dessa participação? Eu vejo um político que está olhando para a juventude, que está olhando para esse público realmente mais jovem. É uma semente que ele está plantando. Acho que na cabeça dele ele realmente tem uma ideia talvez diferente do que seria a direita, e eu sempre faço essa distinção. Uma vez até eu tive um questionamento durante uma entrevista junto com o senador Rogério Marinho, e que ele dizia que não existia extrema-direita. E cada vez mais eu vejo que sim, existe uma extrema-direita, porque existe uma voz da direita que ressona de maneira diferente. Então existe extrema-esquerda também. Também, claro, existe sim, existe, e é um processo natural. Por quê? Porque você cria os extremos e, na verdade, você vem se alinhando ao centro para exatamente você vencer a eleição, né, Jorge? Porque se não se vence a eleição no Brasil, se você não tem o centro, né? Se você não pega o eleitor médio. Então, esse discurso vai se alinhando a isso. É um discurso para futuro. Eu acho que não coloco na possibilidade de ir para o segundo turno, não coloco como força política máxima no Brasil, mas eu acho que, por enquanto, ele tem uma liberdade de falar. Mas ele por isso ele está atirando para todo mundo. Pois é, mas de tão início, de tão assim,
embrionária ainda essa pré-candidatura dele, ele já tem de 3 a 4 pontos. Então, Isso, assim, e ele é importante pro segundo parte com turno. um número... ele Pegando a juventude. Pegando É, a juventude. juventude. Então, assim, ele está falando para uma ala, inclusive, vou abrir aqui aspas, da nova direita. Da nova direita dessa juventude. Então, assim, ele vai abarcar uma fatia desse eleitorado. Então, eu acredito que ele vai crescer sim, Tiago, ainda. Ele vai crescer e quem sabe ele não possa chegar a 10 pontos e etc. Porque Aquele voto de protesto aquele também. voto de protesto, inclusive, Jorge, ele disse que está fazendo um trabalho de percorrer o Brasil, e como o Tiago falou aqui nos bastidores, eu confirmo também que ele falou aqui na nossa bancada com elementos sobre os dados do Rio Grande do ele Norte. pesquisou, Perceba que ele pesquisou. nas entrevistas que ele fizer em outros estados, isso fala muito. Então, assim, é um candidato que se mostra preparado e que com uma voz ativa para a juventude.